Juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo sobre a vida no mundo espiritual. Estamos lendo agora Entre a Terra e o Céu, de André Luiz e Chico Xavier. Hoje veremos o capítulo 29, Ante a Reencarnação. Na noite imediata, atendendo-nos à solicitação, Clarencio conduziu-nos ao domicílio do ferroviário para observações. Penetramos respeitosamente o quarto em que Odila nos recebeu contente e gentil. Tudo lhe parecia desdobrar-se com segurança. Júlio dormia. Não mais acordara, informou a guardiã, feliz. Tinha a impressão de que o reencarnante desaparecia pouco a pouco na constituição orgânica de Zulmira, como se a futura mãezinha fosse um filtro miraculoso a absorvê-lo. A genitora desencarnada mostrava-se satisfeita e esperançosa. Preferia ver o filhinho confiado ao sono profundo. As aflições e os gemidos dele lhe haviam dilacerado o coração. Isso é amor. Amor é você querer o bem do outro. Quando você quer reter perto de você, isso chama egoísmo. Entende? Então, quem ama, entrega. Foi o caso conhecido das crianças de Salomão. Quando ele ameaçou cortar a criança no meio, a verdadeira mãe disse, não faça isso. E ele descobriu. É o que se passa. Ela preferia ver a criança nascendo longe dela, sem dor, do que estar com ela. Temos que aprender. O renascimento, por esse motivo, representava uma bênção para as inquietantes responsabilidades maternais de que se via detentora. Observamos que Júlio se caracterizava por enorme diferença. O corpo sutil do menino devotava espantosa transformação. Adelgaçara-se de maneira surpreendente. Tive a ideia de que ele e Zulmira, alma com alma, se fundiam um ao outro. A moça ganhara em plenitude física e vivacidade. Vivacidade espiritual, quanto perdia o menino na apresentação exterior. Júlio adormecera aliviado, ao passo que a jovem senhora demonstrava admirável despertamento para a vida. A segunda esposa de Amaro modificara-se de modo sensível, como as pessoas felicitadas por novos títulos de confiança no trabalho. Revelava-se mais alegre, mais cônscia das obrigações que lhe competiam. A transfusão fluídica era ali evidente. O organismo materno assemelhava-se a um alambique destinado a sutilizar as energias do reencarnante para restituí-lo, de certo, a ele mesmo, na formação do novo envoltório. Registrando-nos o assombro, o instrutor explicou com a sua habitual gentileza. A reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é um choque biológico dos mais apreciáveis, unido à matriz geradora do santuário materno, em busca de nova forma. O perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas que lhe impõem a redução automática. Eu vou ler outra vez. O perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas que lhe impõem a redução automática. Não precisa ser antes, como a gente viu no caso de Sigismundo, certo? Constituído à base de princípios químicos semelhantes em suas propriedades ao hidrogênio, a se expressarem através de moléculas significativas, distanciadas umas das outras, quando ligado ao centro genésico feminino, experimenta expressiva contração, à maneira do indumento de carne sobre carga elétrica de elevado poder. Observa-se, então, a redução volumétrica do veículo sutil, pela diminuição dos espaços intermoleculares. Ele está dando uma aula de física, certo? Toda matéria que não serve ao trabalho fundamental de refundição da forma é devolvida ao plano eteral, oferecendo-nos o perispírito esse aspecto de desgaste ou maior fluidez. Gente, claríssimo, né? Claríssimo. Então, as moléculas do perispírito estão distantes uma da outra, porque é um mundo atômico.
À medida que ele é incorporado no corpo da mãe, a força magnética faz com que esses átomos do perispírito se agreguem uns aos outros, e isso faz ele ficar pequenininho. Os espaços, o que não é importante, é descartado, e ele fica pequeno. Nós mesmos, o nosso corpo físico, pesquisem na internet. Se tirar todo, deixar só a célula, a gente é pequenininho. A gente, se eu não me engano, é do tamanho de uma noz. Se tirar água, ficar só a célula. Então, é o que acontece com a redução do perispírito, que é feito antes, em alguns casos, e dentro do corpo da mãe, em outros. Continuando. Quer dizer, então, aventurou Hilário em sua curiosidade construtiva, quero dizer que os princípios organogênicos essenciais do perispírito de Júlio já se encontram reduzidos na intimidade do altar materno, e à maneira de um ímã vão aglutinando sobre si os recursos de formação do novo vestuário de carne que lhe será o vaso próximo de manifestação. Então, a forma, o desenho, a arquitetura do futuro corpo, ele já trouxe com o perispírito. Então, a matéria da mãe vai completando esses caminhos, esse desenho, dizendo um grosso modo. E a forma a rarefazer-se sob nossos olhos? Inquiriu meu colega espantado. Está em ativo processo de dissolução. E com a bela serenidade que lhe assinala o espírito, continuou elucidando. Também o corpo físico parece dormir na desencarnação, quando, na realidade, começa a restituir as unidades químicas que o compõem à natureza, que lhes emprestou a título precário, apenas com a diferença de que a alma desencarnada, ainda mesmo quando em deploráveis condições de sofrimento e inferioridade, avança para a libertação relativa, ao passo que, em nos reencarnando, sofremos o processo de volta às teias da matéria densa, não obstante, orientados por nobres objetivos de evolução. É por isso que, conduzidos à reconstituição orgânica, revivemos, nos primeiros tempos da organização fetal, embora apressadamente, todo o nosso pretérito biológico. A gente parece uma amebinha, e vai parece um sapinho e um lagarto, até ficar ser humano novamente. Cada ser que retoma o envoltório físico revive automaticamente a reconstrução da forma em que se exprimirá na Terra todo o passado que lhe diz respeito, estacionando na mais alta configuração típica que já conquistou para o trabalho que lhe compete, de acordo com o degrau evolutivo em que se encontra. A maneira simples pela qual Clarencio explorava problemas tão complexos induzia-nos a sublimados pensamentos quanto à magnitude das leis universais. Ali, diante de um caso comum de reencarnação, auxiliado apenas pelas nossas preces no culto à fraternidade, obtínhamos vastas elucidações sobre o plano geral da existência. Inspirado talvez na mesma faixa de reflexões que me preocupavam o espírito, Hilário inquiriu: os princípios que analisamos funcionam em igualdade de circunstâncias para os animais? Como não? Replicou nosso orientador paciente. Todos nos achamos na grande marcha de crescimento para a imortalidade, nas linhas infinitas do instinto, da inteligência, da razão, da sublimação, permanecemos todos vinculados à lei do renascimento, como inalienável condição de progresso. Atacamos experiências múltiplas e recapitulamos-las tantas vezes quantas se fizerem necessárias na grande jornada para Deus. Crisálidas da inteligência, nos setores mais obscuros da natureza, evolvem para o plano das inteligências fragmentárias, onde se localizam os animais de ordem superior, que por sua vez se dirigem para o reino da consciência humana, tanto quanto os homens, pouco a pouco se encaminham
para as gloriosas esferas dos anjos. Não pensem que Deus já fez o anjo pronto. O anjo um dia foi uma folha, um ser humano, para chegar a ser anjo. O instrutor, entretanto, voltou-se para o leito em que a mãe e o filho jaziam, intimamente associados, e sentenciou: preocupemo-nos, porém, com o serviço da hora presente. Estudemos o caso sob nossa observação, para que o nosso dever de solidariedade seja bem cumprido. O apontamento reajustou-nos. Hilário, que tanto quanto eu se mostrava interessado em aproveitar a lição, fixando o quadro sob nossos olhos, pediu uma explicação tão simples quanto possível acerca da comunhão fisioquímica de Zulmira e Júlio, naquele instante, ao que Clarencio respondeu após refletir alguns momentos. Imaginemos um pêssego amadurecido, lançado à cova escura a fim de renascer. Decomposto de sua estrutura, restituirá aos reservatórios da natureza todos os elementos da polpa e dos demais envoltórios que se revestem os princípios vitais, reduzindo-se no imo do solo ao embrião minúsculo, que se transformará no espaço e no tempo em novo pessegueiro. Exemplos claros. O ensinamento não podia ser mais lógico, mais preciso. Então, por isso, acrescentou o hilário estudioso, é que as crianças desencarnadas reclamam um período de tempo mais ou menos longo para demonstrarem crescimento mental, como ocorre na existência comum. Isso acontece com a maioria, informou o ministro, de vez que há exceções à regra, como sempre. Em muitas circunstâncias, semelhante imposição não existe. Quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais altos degraus de sublimação espiritual, pode arrojar de si mesma os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização de que necessite em planos que lhe sejam inferiores. Nesses casos, o espírito já domina plenamente as leis de aglutinação da matéria, no campo de luta que nos é conhecido. Por esse motivo, governa o fenômeno da própria reencarnação sem subordinar-se a ele. Ocorre a reencarnação e ele continua lúcido, acompanhando tudo. Fitávamos o semblante calmo de Zulmira, que respirava serena e feliz. O problema de Júlio, no entanto, considerei, afigura-se-nos bastante doloroso. Doloroso, mas educativo, quanto o de milhares de criaturas cada dia na Terra, ponderou Clarencio, imperturbável. Nosso companheiro, vencido e enfermo, em razão de compromissos adquiridos na carne encontrará caminho ao próprio reajuste. E a questão da hereditariedade, indagou meu companheiro reverente. Júlio, perdendo o corpo sutil em que chorava atormentado, ressurgirá na existência física sem a moléstia que o apoquentava por herdar fatalmente as características biológicas dos pais? O orientador sorriu de maneira expressiva e asseverou: a hereditariedade, qual é aceita nos conhecimentos científicos do mundo, tem os seus limites. Filhos e pais, indubitavelmente, ainda mesmo quando se cataloguem distantes uns dos outros, sob o ponto de vista moral, guardam sempre afinidade magnética entre si. Desse modo, os progenitores fornecem determinados recursos ao espírito reencarnante, mas esses recursos estão condicionados às necessidades da alma, que lhes aproveita a cooperação. Porque, no fundo, somos herdeiros de nós mesmos. Assimilamos as energias de nossos pais terrestres na medida de nossas qualidades, boas ou mais, para o destino enobrecido ou torturado, a que fazemos jus pelas nossas conquistas ou débitos que voltam à terra conosco, emergindo em nossas anteriores experiências. Somos então levados a crer que Júlio transportará consigo a enfermidade que sofria em nosso plano, à maneira de alguém
que, em se mudando de domicílio, não modifica o quadro orgânico, observou Hilário com sensatez. Vou fazer um parênteses aqui. Se vocês lembrarem, em capítulos atrás, foi dito que quando a criança, o Júlio, ficava doente, com dor de garganta, o pai cuidava dele. Quer dizer, já na encarnação anterior, como o Júlio, que ele morreu afogado na praia, ele já tinha uma debilidade na garganta, derivada do suicídio anterior, não é verdade? Então, está tudo ali para a hora certa eclodir e se curar. Isso mesmo, elucidou o ministro satisfeito. O problema é de natureza espiritual. Durante a gravidez de Zulmira, a mente de Júlio permanecerá associada à mente materna, influenciando, como é justo, a formação do embrião. Todo o cosmos celular do novo organismo estará impregnado pelas forças do pensamento enfermiço de nosso irmão, que regressa ao mundo. Assim sendo, Júlio renascerá com as deficiências de que ainda é portador, embora favorecido pelo material genético de que recolherá dos pais dos limites da lei de herança para a constituição do novo envoltório. Depois de breve pausa, concluiu: como vemos, na mente reside o comando, a consciência traça o destino, o corpo reflete a alma. Toda a agregação de matéria obedece a impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. Calou-se o instrutor. O Dila tomou a palavra, comentando as suas esperanças para o futuro. Conversamos de novo animadamente, e logo após uma prece do ministro, encerrava para nós a deliciosa reunião. Aprendemos muita física espiritual hoje. Eu já tinha lido esse capítulo há muitos anos atrás, tornei a ler agora para fazermos o estudo, e com isso a gente vai fixando esses conceitos. São importantes. Se preciso, leiam novamente, anotem, para que vocês saibam exatamente, na medida do que nos foi ensinado, como se faz uma reencarnação programada e uma reencarnação necessária. A reencarnação de alguém que tem um projeto de vida e a reencarnação de alguém que vai quitar débitos. Débitos todos temos, uns maiores, uns menores. No caso de Júlio, ele tinha algo que resolver antes de se tornar alguém mais útil à sociedade. Mas vamos ver as observações. Clarencio explica as forças eletromagnéticas e químicas que agem na redução perispiritual do reencarnante. O perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas que lhe impõem a redução automática. Detalhes interessantes para os que atuam na área médica. Não é? E para todos nós, isso é muito interessante. 2. Como já havíamos comentado em livros anteriores, conduzidos à reconstituição orgânica, revivemos nos primeiros tempos da organização fetal, embora apressadamente, todo o nosso pretérito biológico. Repassamos rapidamente todas as fases evolutivas, desde a célula inicial até a forma que atingimos como humanos. Mais adiante, responde a Hilário, que os animais recapitulam as formas que tiveram até a evolução atingida. Ele veio de ser pedrinha até ser cachorro, ele chega ali e para. Ele não vai adiante, porque ele não viveu adiante, porque ele não evoluiu adiante. E reforça o que também já comentamos em livros anteriores. Crisálidas de inteligência nos setores mais obscuros da natureza evolvem para o plano das inteligências fragmentárias, onde se localizam os animais de ordem superior, que, por sua vez, se dirigem para o reino da consciência humana, tanto quanto os homens, pouco a pouco, se encaminham para as gloriosas esferas dos anjos. Já vivemos todas as fases de mineral, hominal e seguimos evoluindo, forma e espírito. Hilário segue querendo aprender. As crianças desencarnadas reclamam um período de tempo mais ou menos longo para demonstrarem crescimento mental, como ocorre na existência comum.
Clarencio detalha: isso acontece com a maioria, de vez que há exceções na regra. Em muitas circunstâncias, semelhante imposição não existe, quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais altos degraus de sublimação espiritual, pode arrojar de si mesma os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização, de que necessite em planos que lhe sejam inferiores. Nesses casos, o espírito já domina plenamente as leis de aglutinação da matéria, no campo de luta que nos é conhecido. E por esse motivo, governa o fenômeno da própria reencarnação sem subordinar-se a ele. Já havíamos tido essa explicação antes, em outros livros anteriores a este. Cada espírito tem características e necessidades específicas para encarnar e desencarnar. Quanto ao desencarne, há os que ficam muito tempo em sono, os que já seguem para as regiões segundo sua elevação, e outros que nem sentem o desencarne e chegam a dar comunicações, mesmo durante o velório, como é o caso de Caibar Schutel. Esse relato pode ser encontrado facilmente, tanto na literatura como em palestra no YouTube. 4. Também já vimos o tema da hereditariedade em livros anteriores, mas vale a pena reforçar o conhecimento. A hereditariedade, qual é aceita nos conhecimentos científicos do mundo, tem os seus limites. Filhos e pais, indubitavelmente, ainda mesmo quando se cataloguem distantes uns dos outros, sob o ponto de vista moral, guardam sempre afinidade magnética entre si. Desse modo, os progenitores fornecem determinados recursos ao espírito reencarnante, mas esses recursos estão condicionados às necessidades da alma que lhes aproveita a cooperação, porque no fundo somos herdeiros de nós mesmos. Assimilamos as energias de nossos pais terrestres, a energia, na medida de nossas qualidades boas ou mais, para o destino enobrecido ou torturado a que fazemos jus pelas nossas conquistas ou débitos que voltam à Terra conosco, emergindo de nossas anteriores experiências. Como é o perispírito que tem as células que reencarnarão? As células que reencarnarão é mesmo. Estas seguem o molde desse perispírito, como Clarencio confirma a Hilário. Júlio transportará consigo a enfermidade que sofria em nosso plano, à maneira de alguém que, em se mudando de domicílio, não modifica o quadro orgânico. Na mente resiste o comando, a consciência traça o destino, o corpo reflete a alma. Nesse capítulo, estivemos muitas informações da física, da ciência, da estrutura dos corpos, como eles se modelam e tudo mais. É um capítulo que precisa ser relido, certamente fazer anotações ao lado, explicando como tudo acontece, para que a gente tenha isso gravado. Como ocorrem as reencarnações? Quando é um espírito que tem um projeto de trabalho social, um médico, quer que seja, ele precisa de determinadas capacidades, então esse reencarne é controlado. Ou pessoas que vão apenas cuidar do seu passado, vão centrar o seu foco em si mesmas. Então, para esse, basta as energias eletromagnéticas e químicas para formar esse novo corpo. Foi uma alegria estudar com vocês. Eu, pessoalmente, vou reler e anotar esses detalhes. Eu espero o contato de vocês pelo Facebook ou pelo meu e-mail, para que a gente possa crescer junto, certo? Aguardo todos vocês no próximo capítulo.